Boa noite, nossos queridos amigos e irmãos que estão aí nos assistindo nesta noite maravilhosa, dia 5 de julho. Antes de iniciarmos, queremos dizer que no próximo sábado, dia 11, nós estaremos retornando os cultos aqui na Igreja do Parque São Pedro. Então, se você faz parte da Igreja do Parque São Pedro, se você não faz parte da Igreja do Parque São Pedro e está nos assistindo, será um prazer ter aqui conosco. Nós teremos toda a estrutura e para proteção de cada um. Venham com máscara. Aqueles que desejarem estar aqui louvando nosso Deus presencialmente, será um prazer tê-los conosco. E para iniciarmos esse culto e louvor ao nosso Deus, nesse santo e maravilhoso dia, nós iremos entoar o hino de número 73, Rei dos Reis. Se você tem o seu hinário na sua casa, possa então cantar conosco. Continuaremos o louvor ao nosso Deus com mais um hino do nosso cenário 219, perdão. Celeste, mostra-nos o seu amor.
louvor e nós gostaríamos que você meditasse na letra deste hino para que nós possamos então adorar o nome do nosso Deus. Eu não vi uma sereia, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Essa precisa ser a nossa certeza, de que mesmo que venhamos a morrer aqui, amanhã Cristo nos acordará. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. Se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me
mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar. Amém. Nesse momento, do jeito que você está, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Criador, muito obrigado, Pai, por esta promessa maravilhosa que o Senhor nos deste, que se porventura tudo viesse a dar errado, um dia o Senhor viria nos buscar para nos levar às mansões celestiais onde tudo será perfeito. Se a Covid porventura tiver afligido os teus filhos, e se porventura, ó Pai, levá-los até a morte, que o Senhor, ó Pai, ressuscite-nos naquele grande dia. Mas se porventura, ó Pai, o Senhor curar aqueles que porventura tenham tido esta doença, que nos faça mais fortes para podermos terminar a missão que nos foi dada pelo Teu Filho. E obrigado, Pai, porque Tu enviaste Consolador e nos disse que estaria conosco todos os dias da consumação dos séculos. Aceite este culto, louvado ao Teu santo nome. Abençoe o pastor Fernando, que irá nesse momento abrir a Tua palavra. Que todos os nossos ouvintes que estão em seus lares nesse momento possam abrir os seus corações para receber a mensagem vinda do Teu trono de graça. Obrigado por tudo. Nos abençoe e nos guarde. Aceita esse culto em louvor ao Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está aqui, toda a equipe da programação aqui, para que a mensagem chegue à tua casa. Boa noite a você que está aí sentado no sofá de casa assistindo essa live. Você que está deitado aí na cama, é você mesmo. Boa noite para você também. Você que está aí no serviço, mas tirou um tempinho para dar uma olhada no que está acontecendo e quem sabe tirou esse momento para descansar e estudar conosco a palavra de Deus. Boa noite para você. Deus seja louvado aí, porque mesmo distante aqui do local físico, você entrou na presença de Deus com o desejo de estudar e de aprender um pouco mais da palavra. Louvado seja Deus pela tua escolha, pela tua decisão nessa noite de querer aprender um pouco mais. Quero louvar ao Senhor pela tua presença, porque sem você aí, o que adiantaria a gente estar aqui? Na verdade, o nosso culto de adoração ao Senhor também é uma mensagem importante que deve chegar ao seu coração. Por isso, nós já oramos aqui, já pedimos que Deus fale conosco e nessa noite a gente tenha um encontro com Cristo. Falando de encontro com Cristo, ultimamente você tem se encontrado com Ele? Quanto tempo você tem passado aí estudando e aprendendo mais da palavra de Deus? Ele está ansioso a falar ao teu coração nessa noite. Ele quer poder então trazer uma mensagem de conforto ou desconforto. Quando eu comecei a pregar aqui no distrito, eu recitava então um pensamento que não é meu, mas de alguns teólogos a respeito para que serve o sermão. O sermão tem duas utilidades: para dar o conforto às pessoas que estão desconfortadas e tirar o conforto das pessoas que estão confortadas. Talvez nessa noite não seja aquele sermão que vai trazer aquela paz, talvez seja aquele sermão que vai trazer inquietação, ou seja o contrário para você. Não sei como é que está a sua situação em relação a essa pandemia, não sei como é que está a sua situação de vida,
mas eu sei que Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Se você permanecer aí, né, ouvindo a palavra de Deus, certamente Ele vai cumprir o seu propósito, porque a palavra de Deus ela não volta para si vazia. Está com a Bíblia aí? Não está? Corre lá e pega a Bíblia. E quem já está com a Bíblia, abre aí no capítulo 5 de 2 Reis. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, então aos cultos. Já retornaremos aí, também retomaremos aos cultos presenciais, também lá aos sábados, lá na igreja do Parque São José. Ainda estamos negociando aí com o Vale das Mangueiras. Infelizmente, nós temos uma dificuldade no Bom Pastor e as duas outras igrejas, né, Coelho da Rocha e Vilar dos Teles, ainda estamos precisando aí da autorização da prefeitura para poder retornar tranquilos, tendo todo o meio ali de segurança possível, que é o uso da máscara dentro do templo. Eu não estou usando a máscara agora porque eu estou falando com vocês, mas aí as demais pessoas que estão aqui, elas estão aí com a máscara, né, álcool 70 na recepção, todo cuidado possível. Os bancos estão separados para que as pessoas possam sentar, né, distante aí no raio de 1 metro, 1,5 metro. Se for da mesma família, não tem problema. A família, o pessoal que mora em casa, todo mundo junto, não tem problema, pode sentar junto no mesmo banco. Eu quero ver casal aqui separado e dizer assim, não, foi o pastor que separou. Não é isso não. Pegou a sua Bíblia aí, está com a Bíblia aí, abriu já em 2 Reis capítulo 5? Então, vamos ler. 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória a Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ao dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu venha curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuras um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com o seu cavalo e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, fosse-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abaná e Pafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: levanta-te e lava-te e ficarás limpo. Então desceu
e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Olha só que história envolvente, muito empolgante, de um milagre que acontece com o general de uma nação inimiga. O interessante nessa história é que ela começa assim, narrando os feitos de Naamã. Naamã, ele era um capitão, um general, um alto oficial do exército da Síria, e o interessante é que diz que ele foi lá e Deus concedeu a ele vitória sobre Israel. Ele não só venceu Israel na batalha, mas selou ali um compromisso, um pacto com o rei de Israel e levou alguns cativos de lá. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto não é nem tanto um milagre, porque milagre se torna comum para a gente que vive na igreja. Se eu fosse passar aqui a noite contando todos os milagres que Deus já realizou na minha vida e que eu já presenciei, ou que eu já ouvi falar que aconteceu na vida de um dos irmãos por causa de uma oração, a gente passaria aqui a noite, teria que me dar dias e mais dias dos milagres. Milagre se torna comum para aqueles que servem e que seguem ao Senhor. Só pelo fato de estar vivo, respirando sem um aparelho, já é um milagre. Você não concorda? Mas observe que a Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 5 sobre Naamã, bem no finalzinho. Depois que fala de todos os seus feitos, o que é que vai dizer que ele era? Quem era Naamã? Era ele herói de guerra, porém leproso. Ele recebia aplausos da multidão porque venceu a batalha, mas ele era leproso. Era reconhecido em todo lugar que passava, mas ele era leproso. Ele criava uma influência, fazia temer os inimigos, mas ele era o quê? Leproso. Subiu, dentro ali desde soldado, a se tornar general do exército da Síria, que estava dominando o mundo naquela época, mas ele era o quê? Leproso. O que é que isso diz para mim e para você? O que é que tem Naamã que dá para comparar comigo e com você? Podemos dizer que essa letra seja um pecado também. E aí agora pare e pense nas suas conquistas diárias. Você fez uma faculdade, você é graduado, porém você é o quê? Pecador. Você está na igreja há quantos anos? Entregou a vida a Jesus, é um ancião, mas você é o quê? Pecador. Você é pastor, está me ouvindo agora, mas você é o quê? Pecador. É médico, advogado, enfermeiro, presidente do Brasil, é pecador. Estamos sob a mesma condição de Naamã, dentro de um contexto espiritual. Não importa qual seja as suas conquistas pessoais, não importa o quanto você galgou aí de méritos aqui nesse mundo, mas diante de Deus, eu, você e todos que estão ouvindo e vendo essa live, estamos na mesma condição. Somos pecadores miseráveis e precisamos da misericórdia de Cristo na nossa vida. Só Ele pode nos purificar. Há outro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa história. Ele chega para o seu senhor, o rei da Síria, e fala assim: olha, eu ouvi dizer que lá em Israel há solução para mim. Lá na casa de Deus, lá no monte de Deus, há solução para os meus problemas. Por favor, me permita ir até lá. E ele vai, mas vai com seu orgulho próprio, achando que a sua riqueza, os seus presentes iria contar a bênção. E aqui eu quero tirar e abrir um parênteses para você agora. Não existe simpatia, não existe manobra, barganha, não existe oferta que você dê, não existe receita que você siga para que Deus faça alguma coisa por você. O que é que Naamã esperava? Chegar lá com a carta do rei, chegar lá com os presentes que levou e assim então receber a cura. Há muitas pregações feitas aí, dando receitas espirituais. Se você orar 3 vezes ao dia, se você passar por um vale de sal, se você colocar um copo de água em cima da televisão e fizer uma oração, se você levantar de madrugada, participar do culto de madrugada do Distrito de Milagres Teles, não tem isso não. Já viu as pregações que são feitas por aí? Dê tanto para a igreja, dê tanto que seus
problemas vão ser resolvidos. De tanto que você vai receber mais. Não caia nisso não, meu amigo. Isso aqui não é o Evangelho. Não é isso que a Bíblia fala, não. Se você tem ouvido isso aí, dando crédito a essas palavras, tome muito cuidado. Deus não se vende. Deus não se vende. Você não consegue comprar uma bênção. Não importa. Não importa o que você faça para Deus, para que Ele te conceda alguma coisa. Você precisa se submeter à palavra dele. Naamã chega, ele para diante do rei, entrega a carta ao rei. O rei lê aquela carta e fala assim: não, só pode ser agora que eles querem meu fim. Olha, a carta dizia que o rei ia curá-lo. O rei se desespera, rasga suas vestes, começa a chorar, preocupado, porque para ele era um pretexto para a Síria destruir Israel. Tinha poupado, feito ali então uma barganha entre eles. Israel agora tinha que pagar, fugiu agora, pagar imposto para a Síria, voltou, pagar imposto para a Síria, e aí então ficaria sem guerra, pouparia o povo, mesmo tendo levado muitos para o cativeiro, como escravo. O rei estava sossegado em relação a isso, estava tranquilo, mas aí agora chega Naamã com uma carta dizendo assim: você tem que me curar, porque se você não me curar, já sabe, Ele fica desesperado, porque ele olhou para si mesmo, o rei de Israel, olhou para si mesmo e falou assim: não tenho o que fazer por você. Mas quando o profeta de Deus descobriu, falou assim: olha, fique tranquilo, mande ele vir até mim. E aí vai Naamã. Naamã vai todo ali cheio das suas medalhas, com seu uniforme de guerra, se apresentando, já com o discurso preparado para falar para o profeta. O profeta nem aparece na porta. Talvez o profeta estava com medo de pegar a lepra e só mandou o servo dele dizer de longe: olha, falar para ele ir no Rio Jordão, que é um rio barrento, cheio de lodo. Vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e ficará curado. Deus que mandou. Naamã fica desesperado. Mas como? O cara não vem nem falar comigo. Eu, um oficial do exército da Síria, grande comandante, capitão. Não, isso é uma desfeita contra mim. E volta para casa furioso, muito enraivecido pela forma que foi recepcionado pelo profeta. Na cabeça de Naamã havia uma fórmula que ele precisava receber para ser curado. Observe o que ele fala. Ele diz assim: ele não poderia ter vindo, me recepcionado, colocado a mão em cima da lepra e feito então uma oração e ser curado? Ele não poderia ter feito isso? Agora eu te pergunto, ele poderia ou não poderia ter feito isso? Poderia. Mas ele falou assim: vai lá e se banha na água. Ou você acha que se o profeta chegasse lá, fizesse uma oração e pedisse para Deus curar, não curaria? A vontade de Deus é curar, independente de qual nação seja. A vontade de Deus é salvar a pessoa. Não importa se você é da igreja de Adventista do Sétimo Dia ou de qualquer outra denominação que está me ouvindo agora. Não importa se você é um membro batizado da igreja ou se está preso a um vício e não consegue se aproximar mais de Deus por causa desse vício. Não importa se você abriu essa live aí porque alguém compartilhou e você está vendo pela primeira vez, ouvindo falar de Naamã pela primeira vez. Não importa o quanto de conhecimento você galgou da Bíblia ou secular. O que importa é o que eu vou te dizer agora. Se você ouvir a palavra de Deus e fazer as coisas conforme Ele te orienta, você vai ser curado da sua lepra. Seus pecados serão perdoados e sua vida será transformada. Você deixará de ser um pecador miserável e passará a ser uma nova criatura. Você deixará de viver e Cristo viverá em você através da atuação do Santo e Bom Espírito. Mas para isso você tem que submeter a palavra. Os servos de Naamã chegam para Naamã e dizem assim: mas Senhor, meu pai, olha a expressão, bem próximo ali, se ele tivesse pedido para você fazer qualquer outra coisa mais difícil, você não teria feito? O engraçado é que as pessoas fazem tantas coisas difíceis, mas a única coisa que Deus pede não faz. Nessa minha jornada como missionário da igreja adventista,
encontrei várias pessoas com espiritualidade fracassada, que fizeram coisas assim que eu fiquei impressionado em relação em nome da fé, mas o que Deus pediu para fazer, Ele fez. Eu conheci uma pessoa, dei um livro para ela, que era de uma outra denominação religiosa, que o pastor dela falou assim: ó, você precisa dar tanto para a igreja, e ela vendeu carro, casa, terreno, para poder dar de oferta para a igreja, achando que seria curado. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia com ela, falei sobre guardar mandamento, falei para ela de seguir as orientações de Deus, de crer na palavra piamente. Ela disse assim: pastor, eu não consigo. Falei: mas como? Você deu ouvido a um homem e não quer dar ouvido ao Senhor? E é muito comum isso aí, as pessoas confiarem em homens e não confiarem em Deus. Eu fico impressionado, quando a gente fala sobre, por exemplo, cuidar da saúde mediante a palavra de Deus, e a gente chega na igreja e dá aquelas orientações: olha, o melhor regime alimentar é o vegetarianismo, porque Deus, quando fez o homem, Ele não fez o homem para comer carne. E a gente fala sobre isso aqui, e dificilmente você vai me ver pregar, embora eu sou vegetariano, mas eu não gosto de falar muito desse assunto, porque não é muito bem recebido pelo meu povo, não. Mas é uma verdade que precisa ser dita. Não é pecado comer carne, mas você sabe muito bem, a ciência fala isso. As pessoas do mundo trocaram o seu regime alimentar. Não é porque a Bíblia falou, mas é porque o médico disse. E o que eu acho mais interessante é que assim, a gente fica assim, ó, abandona esse hábito, dorme mais cedo, toma um pouco de sol, bebe mais água, e a gente vai dando as orientações que a gente chama dos remédios naturais, os remédios de Deus. Pratica exercício físico, e aí o irmão continua achando que isso é descartável. A gente escuta por aqui, sai por aqui e nada mais. Mas aí, quando fica doente, chega lá no hospital, o médico fala assim: olha, você precisa beber mais água, você precisa parar de comer carne. O que é pior? Você parar de comer um alimento porque o médico falou, ou você evitar de comer, ou comer com sabedoria porque a Bíblia te orientou? Essa aqui é só uma de várias outras questões que você precisa analisar a respeito de como você está levando a sua espiritualidade. Às vezes a gente brinca de ser cristão, enquanto Satanás não brinca de ser Satanás. Ele continua tentando, forçando, manipulando, e a gente fica fingindo que serve e que acredita na palavra. Afinal de contas, você crê na palavra de Deus? O que aconteceu com Naamã é o que deve acontecer com você. Quando o seu servo falou para ele assim: olha, se fosse algo mais difícil você não faria, mas porque Deus pediu para você fazer isso, você não vai fazer. E o que é que Naamã faz? A Bíblia diz que Naamã vai lá e mergulha. Ele mergulha. E aqui eu não vejo um mergulho de fé, eu vejo um mergulho porque não tinha o que fazer. O que fazer quando não se tem o que fazer? O que fazer quando você só tem uma opção? Você vai deixar essa opção de lado ou vai procurar fazer outra coisa? Deixa eu te dizer agora, vou chegar bem mais perto agora. Não sei nem se está me cortando aqui. Vou chegar mais perto. Me escute com atenção nesse momento. Deus, Ele espera que você siga a sua palavra, ainda que você tenha várias outras opções a seguir. Porque a palavra dele deve ser para você, para mim, a única opção na nossa vida. Não devemos cogitar de fazer outra coisa. Não devemos pensar em se programar em ter uma outra vida, a não ser uma vida poupada, reservada, uma vida protegida dentro das orientações de Deus. Ou você acha que Deus criou umas orientações, mandamentos, regras para te privar de ser feliz? Não, essa cerca é para te proteger. O aprisco foi feito para te manter a salvo dos lobos roubadores. O problema é que somos ovelhas, e ovelha não tem muita sabedoria. Mas se você estiver ainda cogitando em seguir outro caminho, eu quero te dizer, meu amigo, meu irmão, preste bastante atenção agora. Não há um outro caminho seguro que não seja o caminho do Senhor. Talvez seja pedregoso, espinhento, talvez seja estreito, mas esse é o melhor caminho que você deve trilhar.
Renda-se, faça como Naamã, não veja uma outra opção, mergulhe fundo no que diz o Senhor e você será curado. Você deixará de ser esse pecador miserável e se tornará uma nova criatura. Lembre-se, Jesus é o controle de tudo. Ele é o capitão, Ele guia a nossa vida. Nessa jornada, nos momentos que nós estamos vivendo, temos levado uma vida como se o nosso barco fosse naufragar. A cada dia, a cada momento que passa, a cada notícia na televisão, acaba nos deixando mais tristes a respeito do que está acontecendo no mundo. Dia após dia, é morte, sofrimento, catástrofe, tudo isso evidenciando que o Senhor Jesus está chegando. Mas nós não queremos continuar aqui. Temos demonstrado, através dos nossos atos, das nossas palavras, de que não queremos estar com o Senhor. Acredite, aquele alto oficial, capitão do exército, naquele dia, ele entendeu que não há um capitão melhor a ser seguido do que o Senhor Jesus. Observe a manobra que vai acontecer na sequência. Ele volta para agradecer e tentar presentear o servo, o profeta. O profeta recusa e ele faz um pedido. Eu quero terminar a mensagem dessa noite com esse pedido que ele faz ao profeta. Observe aqui, capítulo 5, está com a sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 17 de 2 Reis. Olha só, disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 muros, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Uma vida transformada, uma vida que entendeu que só há solução em Cristo. Olha só o que ele vai dizer ainda: nisto perdoe o Senhor, teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar nas minhas mãos, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimon. Rimon era o Deus daquele povo na época. E ele está dizendo aqui: olha, quando eu tiver em serviço, e por causa da minha posição lá, ser levado a fazer isso, mas olha só o que ele vai dizer: quando assim me prostrar, mesmo que eu venha me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. Sabe por quê? Porque ele vai estar se prostrando não para o Deus de lá, mas para o Deus de Israel. Eliseu disse assim: vai em paz. Meu amigo, meu irmão, eu não sei como você tem levado a sua vida, eu não sei em quem você tem dado mais crédito, se é aos homens, se é aos líderes daqui deste mundo, mas eu quero te dizer, se você crê na palavra do Senhor, seguir as suas orientações, você será bem sucedido aonde estiver. Possamos aprender como Naamã, não continuar sendo leproso, mas mergulhar a fundo no que diz o Senhor, crendo e entendendo que é a única solução para a nossa vida. Não há solução fora de Cristo. Não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Nesse momento que nós temos vivido, nesse navio rumo a Canaã celestial, que vai sendo lançado contra a maré, lançado aí pelas ondas, o vento forte, a tempestade, precisamos continuar acreditando que o Senhor está guiando essa embarcação. Mantenha-se no barco, não se desespere, continue crendo, porque Ele levará a gente a salvo até o porto seguro, como Ele prometeu. Essa é a promessa do Senhor para você nessa noite. Com esse pensamento, vamos louvar o Senhor cantando: Jesus é meu capitão.
Talvez essa noite eu esteja falando para uma pessoa que está meio desacreditado na palavra de Deus. Talvez esteja falando para alguém que se sente tão leproso, que acha que não deve se aproximar, de ir para a igreja, acha que não tem mais solução para a sua vida. Eu quero dizer que não há problema que Deus não possa resolver. Não há lepra que Deus não possa curar. Se você crê, apenas diga: Senhor, seja meu capitão, guia a minha vida, me purifica se o Senhor quiser, e o milagre vai se realizar. Feche seus olhos aí onde você está nesse momento e vamos invocar o nome do Senhor, suplicando que o milagre aconteça na nossa vida. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, cientes do Teu cuidado, do Teu amparo, nesse momento, ó Pai, entendendo que a Tua palavra deve ser seguida conforme o Senhor pede, nos colocamos, Senhor, à Tua disposição, suplicando que, se o Senhor quiser, que o Senhor venha nos purificar do pecado, Senhor, que nos prende a este mundo, dos vícios que nos afastam do Senhor, das situações da vida que nos levam para longe do Teu caminho. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a continuar crendo no assim diz o Senhor. Nos ajuda a continuar levando a sério a Tua palavra. E que a gente não fique com essa mensagem só para nós, nos ajude também a compartilhar para que outras pessoas possam receber. E que os milagres necessários aconteçam na nossa vida, Senhor. Se há alguém que está enfermo assistindo a essa live, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor se apresse para curar. Se há alguém aqui, Senhor, nessa noite, que está precisando de uma solução, de um problema no relacionamento familiar, não sabe mais como lidar com o seu casamento, com a educação dos seus filhos, que o Senhor tenha misericórdia e lhe conceda a sabedoria e a paz que precisa para continuar, Senhor. Que os Teus milagres sejam realizados na nossa vida e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender claramente o que diz o Senhor a respeito dos passos que devemos dar. Continue, Senhor, guiando a nossa embarcação. Continue na direção da nossa vida e nós aceitamos, Senhor, o Teu querer. Por isso nos colocamos nas Tuas santas mãos, te agradecendo desde já, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma feliz semana. Fiquem na paz.